Oi, então, eu queria compartilhar uma coisa com você. Não é só sobre como eu contraí HIV, nem só sobre o ciclo em que eu entrei com a metanfetamina aqui em São Paulo. É sobre a minha história, sabe? A história de alguém real. Alguém que tá vivo e que decidiu falar sobre tudo isso. Não para ser exemplo, nem sempre é para ser seguido, mas para ser ouvido talvez. As coisas que eu vivi são muito humanas e eu não quero culpar o abandono ou a falta de cuidado, ou até mesmo a falta de informação que, sendo bem sincero, um homem gay muitas vezes recebe enquanto cresce. Não, eu vou falar sobre escolhas, porque foram as minhas escolhas. E olha, essa não é a história de uma vítima. Eu nunca me senti confortável com o meu corpo. Quando você é jovem, principalmente vindo do interior, parece que tudo que importa é como você se apresenta, sabe? E bom, eu era um garoto acima do peso, tímido, não conseguia criar muitos vínculos. Eu ficava na minha, mas me sentia envergonhado. Aí um dia, numa cervejada da faculdade, alguém falou para eu beber mais, que eu ia me soltar. E bom, eu bebi. Bebi muito. Eu nunca tinha me soltado tanto na vida. Foi uma noite que parecia mágica. Naquele momento eu me senti novo, animado, cheio de tesão pela vida. Além disso, tinha acabado de comprar um celular novo. Sabe aquele primeiro celular que você compra com o seu dinheiro? Com o meu salário do shopping? Foi aí que eu descobri uns aplicativos. Aqueles que até então eu achava que só existiam em histórias, sabe? Mas naquela noite, com a coragem, ou o álcool, eu entrei. Cara, parecia uma teia. Tinha gente ali que queria tudo e queria na hora. Eu vi um perfil que me chamou a atenção e o cara também se interessou por mim. Meu coração disparou. Eu nunca tinha feito algo assim, sabe? Sair com alguém que eu não conhecia. E naquela época era mais arriscado ainda. Fui escondido. Peguei um mototáxi. Não sabia o que estava mais acelerado, se era a moto ou o meu coração. No fundo, sabe quando você sente que a sua vida vai mudar? Que algo vai acontecer? Pois é, não quero romantizar, porque por um tempo isso tudo foi um pesadelo pra mim. Mas naquela noite, eu tava em outra dimensão. Essa história que vocês acabaram de escutar hoje não é uma história individual, é a história que acomete muitas pessoas do universo LGBTQIAPN+. Eu sou Cris Zanovski, sou psicólogo de formação, mas estou aqui como ser humano, para escutar um pouco a respeito das toxicomanias, para a gente poder elaborar algumas ideias. E tô aqui estudando toxicomanias e aprendendo um pouco com vocês sobre essas vivências. Eu sou o Lucas Raniel, sou criador de conteúdo, eu vivo com HIV há 11 anos e faço conteúdo nas redes sociais sobre prevenção há 8 anos. E agora estou aqui com esse projeto incrível, juntamente com o Cris e o Gabriel, para contar um pouco a história, né, de cada um, cada vivência. Se apresenta, gata. Fala pra gente quem é você. Bom dia, Bom boa dia! tarde, boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Eu acho que iniciando aí esse podcast que tem muita coisa para moer, tem muito assunto tabu e a gente promete falar de tudo de uma forma muito gostosa. Vem aí coisa pela frente. Pra gente da coordenadoria é um prazer enorme, né, ter vocês como parceiros, né, desse edital de coletivos, né? A gente está justamente colocando aí em pauta questões super importantes. Imagina você, um homem gay, que tá se descobrindo, que se acha feio, que se acha horrível, que não se encaixa em padrão. Aí você vai numa festa e alguém fala, usa isso aí que você vai ficar... Eu usaria. A galera já entrou de cabeça de uma forma, assim, que eu fico um pouco assustado. É um prazer químico que vai durar só aquele tempo. E a gente sabe, depois que eu não passo o efeito, é uma rebordose profunda, assim. E não foi uma escolha nossa, pessoas LGBTQIA+, foi uma imposição de uma sociedade que é heterocisnormativa, que nos colocou a determinados lugares tidos como marginais, por processos de violência, de exclusão, de estigma. Será mesmo que as pessoas estão preocupadas com vocês? Com você que está assistindo isso aqui? Aquilo que a gente costuma dizer de vazio existencial, na verdade é um grande buraco, com uma borda ao redor, e a gente tá o tempo inteiro tentando segurar nas pontas dessa borda para saber onde é que a gente tá. O que tem acontecido na cidade de São Paulo, né? São as organizações da sociedade civil. Eu acho que o Moedor ele vai vir nesse lugar, né, da gente se aprofundar dentro dessas pautas, conversar um pouco sobre as nossas vivências e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas antes disso tudo começar, eu quero pedir um axé pra gente começar o nosso
podcast, o nosso videocast com muito axé. E, primeiramente, também agradecer a coordenadoria de STIs daqui da cidade de São Paulo, que é quem tá apoiando esse projeto. Mas vamos puxar um axé bem legal pra todo mundo? Axé! Um axé, gente. Vamos começar esse projeto que vai ser incrível e eu conto com a colaboração e a participação de todos vocês que estão aí do outro lado. Aproveitem, sigam lá o @ do Moedor, que é @moe_dor. Sigam também a coordenadoria de STIs daqui da cidade de São Paulo, que é @IST_AIDS_SP. E a gente tá aqui pra falar um pouco disso, né? De sexo, de prazer, de vício. Que olha esse relato que a gente trouxe no início, o quão potente, o quanto que ele é comum, assim, pra gente, né? Pra nossa comunidade. Quem nunca teve uma experiência que abusou de uma certa forma de alguma substância e ali na hora do sexo teve algum risco, né? Que a gente fala tanto um risco de saúde, mas também de consequência psicológica, que é o que a gente vai trazer aqui no Moedor. É a história de alguém que tá aqui com a gente, então... Lucas. Sim, eu acho que é importante também a gente falar desse lugar, pra gente criar identificação também com vocês que estão aí do outro lado da tela, que vão se identificar com as nossas histórias. Essa história que o Cris acabou de relatar é a minha história. Mas parabéns pela sua coragem, porque não é todo mundo que consegue vir aqui e conseguir contar a própria história de um lugar tão humano e se comunicando com as pessoas com tanta verdade. A gente tem que começar a normalizar e tirar essas coisas do armário, literalmente, pra gente conseguir organizar a bagunça. De nada adianta a gente ficar colocando coisa dentro do armário, se escondendo, se fechando e deixando ali tudo bagunçado. Eu acho que quando a gente tira isso, e eu entendi isso dentro de terapia também, com saúde mental, que quanto mais você fala, mais você vai se curando. Eu acho que o meu trabalho com HIV nas redes sociais foi um pouco disso, né? Ao decorrer desses anos. Eu percebi muito isso, que quanto mais eu contava as minhas histórias, mais as pessoas se identificavam e mais as pessoas queriam falar sobre as histórias delas também. E isso ajudava, né, Cris? A gente quer saber, a gente tá curioso pra saber aqui como tudo isso começou, Lucas. Como foi essa experiência, como é pra você falar desse lugar agora e a gente poder se conectar com você escutando a sua história. Sim, eu acho que a minha experiência começa, né, nessa faculdade, nessas festas, onde eu comecei a descobrir também a minha sexualidade por conta do uso do aplicativo. E aí eu acho que eu venho desse lugar de entender que é a partir do álcool, é a partir do loló, do lança-perfume, da bala, que eu tive contato naquela época, que eu comecei a me desinibir mais, por conta do meu corpo mesmo, e conseguir me relacionar, ter mais prazer. E isso foi se desdobrando ao longo do tempo e começou a virar uma prática, começou a virar algo rotineiro. Até quando eu me mudei para São Paulo, e em São Paulo, por ser uma capital, uma cidade gigante, com muitas possibilidades e muitas opções de corpos e de substâncias, foi aqui onde eu conheci a metanfetamina, o GHB, a ketamina, e aí eu adentrei nesse universo que é um pouco mais denso. Eu acho que é importante pontuar isso, que existem diversas substâncias químicas, né, aí disponíveis, e cada um utiliza de uma maneira, em uma situação. Tem gente que gosta de utilizar em festa, tem gente que só gosta de utilizar em festinha dentro de casa, fazendo uma suruba, alguma coisa do tipo. Mas eu fui pra esse lugar do sexual. Tanto que quando eu comento, né, sobre o uso de drogas hoje em dia, ela tá muito vinculada ao sexo pra mim. A partir do momento que eu uso qualquer substância, com exceção da maconha, que a maconha eu vejo mais como um lugar de relaxamento, de merecimento, sabe? Trabalhei o dia inteiro, eu vou fumar meu beck. Mas quando eu vou pra esse lugar da droga pra entretenimento, ela acaba me empurrando pro sexual. Tipo, eu tomei alguma coisa em uma balada, e isso me empurra diretamente pro sexo. E aí aqui eu já fico naquela fissura, né? Naquela coisa do ritual, de querer abrir o aplicativo, procurar alguém pra transar, e aí você vai indo além disso e vai se moendo aos poucos, né? Achei tão interessante que você trouxe a palavra ritual agora, porque nós estávamos pensando a respeito dos rituais um pouco aqui fora, né? Falando a respeito da representação desse ritual de Baco, quando eles faziam os bacanais com muito vinho, festas regadas a orgias. Então a gente vê que sexo e drogas não estão desassociados, são mais antigos do que a gente possa imaginar. Só que hoje os desdobramentos são diferentes, né, Gabriel? Sim, eu acho que hoje a gente tem uma série de questões aí, mas principalmente quando a gente fala, o que eu achei interessante assim também, pontuo com o Cris, que
legal essa saída do armário nesse sentido, né, de poder contar mesmo a sua história, porque assim, é muito difícil pra gente poder falar assim, eu fumo um beck, porque ainda é um tabu, mesmo a gente sabendo que isso acontece, é muito difícil você assumir isso, mas a gente precisa falar. E eu acho que, falando até com relação a populações vulneráveis, né, LGBTs, principalmente homens gays, que a gente já tem essa questão de lidar com a sexualidade, a questão de corpo, também de lidar com o próprio corpo, com a autoestima. E essas substâncias, elas acabam medicando a gente, né? A gente se automedica para entrar nesse lugar mais seguro, mais confortável, talvez até de uma alta autoestima, para você querer se sentir validado. Então, misturar sexo, droga em comunidades vulneráveis é realmente uma situação que a gente precisa falar sobre. Sim, eu acho que voltando aí também para esse ponto da história, né? Eu acho que trazendo um pouco de história, esses bacanais, o termo bacanal, né? A festa bacanal vem do deus Baco, né? E aí a gente entende que desde aquela época existia um vinho, música e pessoas transando no mesmo ambiente. Então já é uma prática milenar. Entendeu? É uma coisa que acontece, só que hoje em dia a gente tem que se preocupar um pouco mais, porque as substâncias são diferentes, são outros tipos de uso, são populações mais vulneráveis, as preocupações são diferentes, as demandas são diferentes. Então eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque é uma pauta que está se tornando urgente, né? A gente vê muitas coisas acontecendo, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, uma população vulnerável, a população gay, que desaparece, fica 3, 4 dias sem dar notícia, ou então a gente tem uma notícia muito mais triste, que é quando essa pessoa chega a falecer, entendeu? Ou comete um suicídio. Eu acho que é uma pauta urgente que a gente está tendo que debater, a gente está tendo que moer isso aqui, para um futuro a gente poder falar de políticas públicas, né, para essa população. E é impressionante o quanto é subnotificado aqui em São Paulo, né, as mortes dessas pessoas e como são tratados. A gente ainda continua sendo tratado, infelizmente, como se a gente fosse marginalizado. Como estamos marginalizados quando não se tem investimento em saúde pública para essas minorias, a gente continua ocupando um espaço de marginalização na margem da sociedade, e eu acho que é isso que a gente está colocando aqui com verdade e abrindo o nosso coração e dizendo, olha, nós não estamos distantes de vocês, nós somos semelhantes. Em meio às nossas diferenças, somos todos semelhantes, né? E eu acho que é até importante também pontuar que a gente não tá aqui nesse lugar de especialista, né? A gente tá aqui enquanto homens gays que têm vivências, que vão a festas, que estão em aplicativos de relacionamentos, que querem transar, que às vezes querem transar e usar alguma substância também, mas como que eu uso? Como que eu faço isso? E como que a gente pode moer essas coisas? Porque muitas delas podem virar dor, depressão, problemas de saúde, que é o que a gente vai falar aqui também, de questão de saúde sexual, principalmente. Porque você fica vulnerável quando você usa uma droga nesse sentido e tá ali, né, diante do sexo. Como foi pra você, Lucas, até a questão desse relato, assim? Sim, eu acho que é importante até pontuar isso, porque a gente não tá aqui para incentivar ninguém a usar substância ou fazer qualquer tipo de coisa. Eu acho que o intuito é informar através das vivências, que vão ser as minhas, que vão ser de outras pessoas, e que a gente vai levar isso adiante também para construir essa relação mais próxima de vocês, para a gente pensar em uma perspectiva um pouco maior da redução de danos e também falar de prevenção para as ISTs. Por isso que a gente está aqui com o apoio da coordenadoria, por isso que a gente está falando de PrEP, por isso que a gente vai falar de preservativo em outros episódios, a gente vai falar de testagem. E para mim, vivenciar isso foi muito pontual, porque principalmente a metanfetamina, que é uma droga muito densa, uma droga... Eu dei recentemente uma entrevista que foi perguntado qual foi a melhor substância que eu já usei. E eu cito a metanfetamina, mas eu não cito ela nesse lugar do tipo, ela é incrível, vai lá e usa. Tudo que é bom, nada... Nem sempre tudo que é bom faz bem, né? É exatamente isso. Porque sim, é uma substância que te causa uma euforia, que te causa uma desinibição, que te causa um prazer sexual muito intenso, entende? Só que isso, em determinada perspectiva, atrapalha. Porque atrapalha trabalho, atrapalhou o meu trabalho, atrapalhou as minhas relações com amigos, minhas relações com os profissionais da saúde. Eu fui me afastando. A gente começa a ver que quando essas pessoas começam a adentrar nesse universo das drogas e da vida sexual mais ativa, principalmente com a metanfetamina e com o GHB, as pessoas vão sumindo. Você olha às vezes no Instagram da pessoa e fala, nossa, a última foto que ele postou faz 1 ano.
Tudo bem, ninguém é obrigado a viver em rede social, mas a gente começa a ter umas percepções. E aí você encontra a pessoa, ele tá totalmente diferente daquela pessoa que você viu há um tempo atrás. Então, assim, traz um certo resquício negativo, né? Tanto para sua mente quanto para o seu corpo físico, né? Uma completa desinibição não é necessariamente algo bom, né? Sim. Se você fica completamente desinibido, sem algum critério que a gente vai chamar de ética, né? De pensamento, de construção sobre o seu próprio corpo, sobre a sua saúde, sobre as suas relações, sobre a sua família, e se perde tudo isso, vai se submetendo ao prazer, que é um prazer que você não consegue dar limite, a gente acaba em situações muito deploráveis. Porque a gente tá falando de química, né? De algo químico no sentido, assim, é a dopamina. O nosso corpo, ele quer ter aquela sensação. Eu acho que quando você mistura sexo e drogas, aí a coisa, ela fica mais além. Porque são duas coisas que já despertam essa dopamina na gente. Então, é muito fácil a gente querer essa recompensa e buscar isso. Então, uma coisa que você fala assim, não, só vou experimentar. Esse é o pulo do gato. Nessa experimentação, isso pode te custar muita coisa que eu acho que a gente precisa pontuar isso antes e saber assim, cara, será que realmente eu vou? Será que é uma droga que vai me fazer bem essa situação, não vai me trazer consequências muito graves, né? Comigo foi assim, eu acho que vem desse lugar, né? Em novembro de 2019, eu conheci a metanfetamina fumando. Tipo, nossa, fuma aí, você vai ver, é o cristal. Foi me apresentado como cristal, ainda não tinha o nome de Tina ou qualquer outro nome que a gente costuma falar. Já vem como cristal porque é glamuroso, né? Entendeu? E aí, fuma aí esse cristal que vai te dar um tesão, vai puxando, me apresentaram num bong. E aí eu fui puxando, na hora que eu soltei a fumaça, veio um arrepio no meu corpo inteiro, eu falei, gente, que é isso? E aí, aquela maratona de 3 dias, sexualmente ativo, transando e sem dormir, sem comer. E aí eu falei, nossa, isso é bom, porque eu me senti totalmente desinibido do meu corpo, do HIV, pelo fato de ser uma pessoa já conhecida e ter pessoas, às vezes, naquele ambiente que me conheciam também, e isso dá uma travada, às vezes, sabe? Nas relações e nessa construção. E aí, durante esse uso de substância, vem muito a questão do afeto, né? Se constrói um afeto muito ilusório dentro desse ambiente, sejam 2 ou mais pessoas, que é uma coisa que passa. Você vive ali e passa. E eu sempre fui uma pessoa muito afetuosa. Eu sempre fui a pessoa que tentou manter contato. Quando eu notei que esse afeto que era construído ali era algo temporário, que passava depois daquele sexo, eu falei, epa, não é tão legal assim. Aí foi quando eu fui... Mas isso levou um tempo, viu? Tá faltando alguma coisinha ali, né? Eu tô pulando. Então, o meu primeiro uso, eu já me senti desinibido, já senti prazer, já senti tudo de bom e quis continuar. E aí teve o segundo. Aí no terceiro foi tipo... põe na veia. Você vai ver como é diferente colocar na veia, sabe? Será que essa não é uma resposta também, de alguma forma, o uso das drogas a esse culto ao corpo que a gente vê nos nossos colegas, amigos, irmãos gays aqui, né? De alguma forma, tentando desinibir através da droga, justamente desse lugar que você está colocando, para tentar se sentir pertencente, sentir que faz parte das coisas, né? Sim, e querendo ou não, é um público, assim, sem estigmatizar ou colocar todo mundo numa caixinha, mas é um público que usa muita substância, né? Por mais trincado que essa pessoa esteja, ela ainda tá insatisfeita com alguma coisa. E aí ela busca nas substâncias químicas e no sexo uma válvula de escape pra sua não aceitação, sabe? Eu acho que essa sensação de se sentir validado, sabe? Eu vi Vou trazer várias referências que eu acho legal desse universo, porque foi uma coisa que eu me interessei muito. Então, tipo, tem um documentário, Party Boy, do Michael Rice. Ele, no finalzinho desse documentário, ele traz uma fala de um psiquiatra, um estudioso, que ele fala assim, é potencialmente perigoso em populações mais vulneráveis, principalmente a gente, que tem naturalmente essa carência de ser validado. Você é o outro, a gente nasceu como uma população outro, como estranho, como indesejado, como, né? Então, você naturalmente cresce e desenvolve uma carência de se sentir validado, de se sentir amado, de querer ser colocado pra cima, sabe? Então, a droga, ela, por um certo momento, ela torna isso uma sensação fake. Porque na hora você tá ali, você tá majestoso, você tá, tipo, com a autoestima lá em cima, você tá se sentindo ótimo. Mas daí você volta à realidade e você cai na real, mas, tipo... E aí vem aquela sensação, aquele vazio, aquela solidão. Não sei, mas eu hoje, assim, eu já senti isso e consigo ter esse discernimento, assim, sabe? De,
Vai eu tamponando acho uma que- falta. Exato. E a gente vê isso muito na cultura pop, né? Por exemplo, aquele filme Lobo de Wall Street, que mostra toda a experiência dele com cocaína, sexo, luxúria. E aí chega um momento que ele tá vazio, que ele tá ali, ele tem tudo, mas ele não tem nada. Saca? Hacking for a Dream também, que é um filme com o Jared Leto, traz essa visão sobre a compulsão e repetição dentro das toxicomanias, que é como a gente pensa dentro da psicanálise, da psicologia, como essa pulsão de destruição que se apresenta através de um objeto e escolhe um objeto, no caso a droga, para fazer o papel que antes o nosso superego iria fazer, né? Então a gente se perde um pouco. Sim. Então eu acho que é dentro desse processo também que a gente pode pensar o quanto a gente se destrói psiquicamente, de como essas coisas elas vão se desenvolvendo e como a gente vai se retraindo também. Em resposta à inibição, em alguns momentos usando droga, depois a gente se inibe, né? E não consegue se conectar mais com as pessoas. Tem um estudo também na Paraíba que fala que os aplicativos, eles facilitam, né, a gente a ter acesso não só a conhecer pessoas novas, como também a acessar determinadas substâncias. E nos aplicativos de relacionamento gays e LGBT, eu acho que é mais focado nos gays mesmo e bissexuais, HSH, travestis, a gente tem códigos, né? A gente usa aplicativos. Quem nunca viu um raio no aplicativo? Quem nunca viu um foguete, uma gota? Será que a gente vai buscar um anelzinho pra casar com as relacionamento pessoas? sério, sabe? Aconteceu, um amigo meu uma vez falou assim, eu vi aqui no aplicativo de uma galera querendo relacionamento sério, né, em São Paulo. Eu falei, esse anel aí não é pra relacionamento sério, não. E acontece isso. Eu tô com um primo de um amigo meu recentemente agora aqui em casa, e ele não sabe de nada, e eu tive que fazer o beabá. Falar, você tá no aplicativo aqui pra viver sua vida sexual, beleza. Mas pensa em tomar uma PrEP e pensa em entender esses emojis também, saca? Por isso a gente foi pras ruas pra conferir com a galera se eles sabem os significados desses emojis. Então, bora lá ver como que ficou? Roda o VT. Gente, eu tô aqui no Parque Augusta perguntando pros gays pra ver se eles sabem o significado dos emojis dos aplicativos de relacionamento gay. Gabriel, você sabe o que significa esse emoji? Esse, sei. Sabe? Fala pra gente. Sei, quando a pessoa quer que ejacule dentro dela. Esse aqui é o quê? Leitada. A tal da leitada. A tal da leitada, dentro. Esse aqui vocês conhecem? Sim. Golden Shower? Não. Não, esse é aquele que fala que é de cheirar, não é isso? Isso é uso de cocaína. Cocaína, exatamente. E esse aqui, você sabe o que significa? Agora me complicou. Esse daqui é a famosa Gisele, ou GHB. É essa daqui. Você sabe o significado desse? Não sei. Festinha, sururu. Festinha da uva. Festinha da uva, suruba e por aí vai. Você sabe o significado desse emoji aqui, do anel? Cristão. Crystal, metanfetamina, Tina, que não é a Turner. Não, Esse aqui é um clássico que tá tendo muito, né, ultimamente nos aplicativos. Vocês já viram esse emoji, não? É Islã, não é? China. Foguete, ele significa o Islã, que é quem faz o uso da metanfetamina injetável. Já ouviram falar? Não? Gente, vocês viram, né? Vocês viram como é que é. A galera tá aí, né? Descobrindo, não entendendo ou não sabendo. Ou sabendo demais. Tá babado. Quanto isso pode nos enganar, né? Você vai sair com alguém, você vê lá esses aplicativos, você nem sabe o que é e chega lá, bum, dá de cara com alguém com bong e... O relacionamento sério vira sério mesmo. E eu tenho muitos relatos, né, dentro desse universo, porque eu vivi ele. Eu tenho um amigo também que foi uma vez na casa de um cara, chegou lá, viu seringa, viu não sei o que, viu bong, falou, gente, o que é isso? Aí eles falaram, você não sabe? A gente tava usando emoji aqui, a gente meio que deixa... Ele, não faço ideia. O cara ficou traumatizado, precisou de fazer terapia aí pra poder tá entendendo melhor, mas é muito pontual, né? A gente tem que informar digital, o quanto. A gente tem que informar. E o quanto esses aplicativos, essa linguagem digital também mudou o cenário do consumo de drogas, não é? Hoje em dia você tem vendas de droga nesses aplicativos. Olha que surreal também. Sim, eu acho o quanto isso pontuar mudou, né? Sim. Esses aplicativos até tentam fazer algum tipo de controle, mas não tem muito difícil, sucesso, né? É muito difícil. Por isso que é importante eles sempre estarem do nosso lado também. Do lado dessas pessoas que estão a fim de construir alguma coisa que faça bem para esses corpos que estão utilizando esse aplicativo e não pensar só em lucro. Eu acho que o vínculo tá aí. A gente poder estabelecer um vínculo junto com esses aplicativos, com essas outras comunidades e assim a gente se conectar promovendo saúde. Porque se a gente for querer competir com isso,
a gente e eles vão se dar mal. Exatamente. Nem quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou vai perder, vai todo mundo perder. É exatamente isso. É por isso que aqui no Moedor a gente vai moer muitos assuntos. Sem crítica, sem preconceito, sem chabu. Mas quem te critica? Vai pagar um leite? Vai fazer o mercado? Quem te critica? Entendeu? Não Mas vai, é né? isso, né, gente? A gente tá chegando ao fim de mais um episódio. E mais uma vez eu quero vir agradecer vocês que estão aqui, escutando a gente, assistindo a gente. E agradecer principalmente a coordenadoria de ST-AIDS aqui da cidade de São Paulo. Já segue ele nas redes sociais, que é @IST-AIDS-SP. Lá vai ter muita informação sobre métodos de prevenção, sobre testagem, locais de testagem, ações que eles realizam dentro dos metrôs. Então se liga lá e não deixa também de comentar aqui no vídeo, E de seguir o arroba se inscrever do no canal, Moedor. seguir o arroba do Moedor, que é @moi_dor, e vamos fazer junto essa história pra gente poder pensar em um futuro muito mais saudável, tanto mentalmente quanto físico, pra nossa comunidade, né? É nosso, é da gente e pra gente também, né? Isso. E fazer com que essa comunidade se una cada vez mais. A gente precisa se olhar como semelhantes, né? E ao invés de dividir, a gente se conecta, a gente se ajuda, a gente se apoia e vamos se apoiar. Então é isso, galera. Até semana que vem. Beijo.